Amigos queridos, acerenemos o coração. Deixemos os nossos pensamentos rotineiros, distantes de nós mesmos, para mergulharmos neste ambiente espiritual, preparado para nos receber, isento das tribulações do mundo, para que juntos, em uníssono, possamos buscar Jesus em nossas vidas. Mestre amado, ampara-nos nesta hora, Senhor. Envolva-nos nas suaves vibrações da esperança, para que, imbuídos deste sentimento, possamos estar vibrando horizontes felizes, oportunidades novas, experiências no bem constante. Que esta chama viva do seu Evangelho toque os nossos sentimentos mais purificados, para que juntos, em seu nome, possamos servir incondicionalmente, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Pecado por pensamento, adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Nós estamos já há alguns dias fazendo uma reflexão quanto ao contexto do pensamento, criando imagens mentais, que são cenários vivos que equivalem às nossas memórias. Os nossos pensamentos elaborados, eles mesmos que não sejam vividos na ação, a vivência interna desse pensamento geram memórias. São atos mentais, e os atos mentais geram memórias. Então, nós trazemos memórias de experiências transgressoras às leis, memórias de experiências ajustadas às leis. A adulteração é uma forma de manipulação do espírito em vantagens próprias. Isso geralmente se faz de forma escondida, de forma escusa ou de forma hipócrita. Todas as vezes que nós manipulamos em nosso benefício, nós adulteramos uma situação. E é curioso entender que nós estamos falando das sensações derivadas dos instintos e do estágio das emoções corrompidas que ainda estamos. Essas emoções corrompidas que geram sensações prazerosas nos viciaram. Por exemplo, nos viciaram no egoísmo, para manter o prazer pessoal, para ter aquilo que eu acho que mereço. Nós nos viciamos no orgulho, porque o orgulho
ele faz nós crermos sermos maiores do que somos, e isso gera um prazer. E os vícios só são fixados na nossa mente porque trazem prazeres mesmo que mórbidos. Essa é a reflexão que nós temos trazido até hoje, né? Fazendo uma síntese. Então, nós estamos muitas vezes claudicantes no passo evolutivo porque estamos mergulhados, né, nesse contexto energético de emoções corrompidas, de sensações prazerosas, e com isso nós lesamos a nós mesmos e lesamos a outrem, sentimento das pessoas, mas não percebemos. Porque quando nós lesamos alguém, ou seja, lesamos a lei divina, nós não percebemos. Nós não nos incomodamos, aquilo não nos faz sofrer, porque nosso estado consciencial não está desperto para isso. Então, nós transgredimos leis divinas, transgredimos leis dos homens e nos acomodamos nisso sem conflito, porque o estado consciencial ainda é torporoso, preso às sensações. E nós não sabemos, ou não entendemos, ou não despertamos que aquilo que eu fiz de lesar alguém, eu lesei a mim mesma. Isso eu não percebo. Quando que nós vamos perceber? Quando tivermos maiores aquisições morais, intelectuais e morais. Porque só as intelectuais não têm sido suficiente. Então, as nossas aquisições morais vão se simbolizar em nós um pisca-alerta, que vai a nossa consciência nos avisar de que estamos armazenando na nossa memória pensamentos equivocados. E aí vai gerar um desconforto, a gente começa a se incomodar. Quando que a gente se incomoda? Quando já tem conflito sobre o que fazemos, sobre o que pensamos, sobre o que sentimos. E esse conflito é muito sofrido, e quanto mais sofrido é o conflito, melhor desperta está a nossa consciência, porque estamos a um passo da resolução, de tomarmos uma decisão que vai estancar aquelas sensações viciadas para emoções felizes e outros prazeres de natureza superior, que também já possuímos, por isso temos conflito. Nós já temos prazeres superiores, nós já temos aquisições morais, por isso estabelece o conflito. E o conflito, quanto mais intenso, mais próximo do homem novo, de resolver as nossas más paixões. Então, nós vamos dizer assim, que a palavra adulterar aqui para nós, como disse o Evangelho, não tem o sentido exclusivo da acepção própria, mas representa todo o mal que o espírito realiza, ou toda a transgressão às leis divinas. Porque, na verdade, quando nós transgredimos leis divinas, nós estamos sendo infiéis a essas leis que trazemos em nossa consciência. A infidelidade não é para com o outro, é para comigo. Não é para com... Eu estou traindo aquilo que eu já sinto e tenho como aquisição moral. Eu vou burlar a minha consciência. E as pessoas usam até esse termo. Eu vou anestesiar a minha consciência, eu vou burlar a vigilância da minha consciência, porque ela já está ali sinalizando para nós. Então, nós adulteramos coisas, né, por manipulação, em nosso bel prazer. E nós, com isso, vamos entrar no conceito, né, inquestionável, que o adultério, a infidelidade aos nossos próprios valores pessoais são características da desonestidade. Então, nós estamos entrando no arcabouço de emoções que uma espelha a outra. E o espírito que é desonesto, às vezes ele é desonesto naquela encarnação
com os negócios, é desonesto com a família, é desonesto com a sociedade, é desonesto, porque essa é a temática do espírito, não é? E quando nós trazemos uma temática, essa temática aparece nos vários contextos da nossa existência, não é só um. Não, eu só sou desonesto no meu comércio. Não, isso é um traço do espírito. Se eu manipulo e adultero valores, eu também tenho um tropismo para adulterar relacionamentos, comprometer pessoas. Ontem, quando nós lemos a parábola da mulher adúltera, em seguida eu li uma mensagem de Emmanuel, e o adúltero? Se nós estamos apedrejando a mulher, e o adúltero que esteve com ela, que também tinha um cônjuge? O que será desse espírito? Porque é um contexto, entendam isso, né? Nós atraímos para nós pessoas semelhantes. Se eu tenho a característica da desonestidade, eu vou atrair espíritos desse porte, ou da infidelidade, ou do adultério, eu vou atrair, porque são vetores construídos nos meus pensamentos ao longo dos séculos. Então, nós vamos iniciar hoje, só para complementar um pouco desse contexto, uma lição do Emmanuel, no livro Rumo Certo, que a lição chama Um Só Problema. E começa assim, nós estamos falando das tentações, né? Que é a predisposição que eu tenho a fazer uma coisa. Enquanto está na tentação, é predisposição. Quando eu já realizo, é uma revelação do que sou. Já não está mais a nível de tentação, já está a nível de vivência, né? De vivermos. E o que vivemos, o que é mesmo possível viver para o espírito no painel, né? No painel consciencial das sensações, das emoções corrompidas prazerosas. O que é possível viver? A ilusão. Quando a ilusão nos colhe o espírito, impelindo-nos para amargorosos desenganos, porque a ilusão gera a desilusão, né? E a desilusão é aquele fracasso que nos traz amargura, desenganos. Evidentemente, não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossa expectativa sobre os outros, já que no fundo somos nós mesmos que nos deixamos embair por nossa própria superestimação acerca das criaturas e circunstâncias. Então, esses estados ainda muito presentes na humanidade, que é a infidelidade, a adulteração, adultério, a desonestidade, elas, quando são características nossas proeminentes, levam-nos a viver tão somente todo dia a ilusão, porque não dá para viver a verdade. A verdade são leis divinas. Então, é incompatível com a verdade. Então, não sendo a verdade, são ilusões e por isso sofremos, magoamos, somos magoados, temos amarguras, decepções nos relacionamentos, desenvolvemos uma passionalidade por ausência do sentimento, essa passionalidade possessiva que arde no fervor do ciúme, da inveja, da intolerância, isto é o que é capaz um estado consciencial nesse porte. É importante trazermos para nós que só para vivermos a verdade é estarmos em harmonia com leis sábias e imutáveis da nossa consciência. Então, se a tentação nos apanha desprevenido, porque nós temos suscetibilidades, não está tudo resolvido.
sacudindo-nos em rajadas de aflição, depois de atirar-nos a despenhadeiros de remorso, não nos será possível atribuir a outrem a culpa dos pesares que nos desajustam às providências da alma, e sim a nós, que não vigiamos suficientemente a tranquilidade de consciência. Ontem, esses dias todos, temos falado muito sobre essa questão da vigilância, que tentação significa a invigilância de eu incorrer na minha anterioridade, nos porões escuros, onde armazeno as minhas predisposições mórbidas, que vêm à tona quando eu deixo de viver a verdade. A vigilância é de alta complexidade esse estudo, porque nós pensamos que é ficar prestando atenção no que estamos fazendo. Não, é construirmos o presente tão intenso que iniba por filtros os impulsos doentes do meu passado, anterioridade, que me predispõem às tentações. Então nós vamos continuando progressivamente com esse tema. Bom dia, amigos. Realmente já há vários dias, tem nos sido trazida essa temática, que ela é complexa, extensa, e vai tentar trazer alguns entendimentos. Nós aprendemos dentro da doutrina espírita de que o primeiro atributo é o da inteligência, do espírito. E na condição de espírito se associa a inteligência um segundo atributo, que é o do pensamento. E tudo se apresenta para nós, tudo tem começo, meio e fim. Um pensamento reto, ajustado com as leis divinas, com a verdade, conduz obrigatoriamente a sentimentos elevados e a ações e obras que serão propriedade do nosso espírito, para sempre. Começo, meio e fim. Mas um pensamento adulterado também conduz a sensações e ações, obras que, por não estarem ajustadas às leis, necessitarão de reajustes. Essas memórias, como a Célia colocou, terão que ser ressignificadas em novas experiências, novas existências. E também a doutrina espírita nos esclarece que há espíritos, sim, poucos, que desde o início escolheram o caminho do bem. Esse pensamento reto, que conduziram a sentimentos e a ações. Emmanuel, no Consolador, em pelo menos 2 situações diferentes, cita que Jesus foi um desses espíritos. Que, embora não nesse planeta, obviamente, mas ele falou, nesse planeta até hoje só teve um que seguiu, teve essa história. Então, todos nós, espíritos aqui, encarnados e desencarnados, somos espíritos que trazemos na nossa bagagem de memória muitos pensamentos adulterados, experiências fora do que é a verdade e que carecem, como eu falei, de um novo significado, vibrações diferentes.
Então nós somos esses espíritos profundamente necessitados da verdade, como uma construção na nossa intimidade. Essa verdade, né, como é por definição pura e simples. E o Evangelho é essa exemplificação da verdade pura e simples. Porque toda a ação, toda a obra de Jesus, quando presente aqui, era precedida de um sentimento elevado e de um pensamento reto. Obviamente, sem exceção. Começo, meio e fim. E essas experiências contrastam profundamente com as nossas experiências. E por isso que frequentemente elas causam um impacto, vamos dizer assim, que às vezes até nos incomoda. E não raramente nós falamos, mas isso é porque é Jesus. Só que não é bem assim, né? Só para citar o exemplo que a Célia trouxe ontem, né, da mulher adúltera, você vê ali a manifestação para sempre de um pensamento reto que impacta uma série de espíritos ali presentes por um sentimento altamente elevado de compaixão, não por ela só, mas por todos ali, porque é importante isso. O pensamento reto, o sentimento elevado, ele não pode se aplicar a um único ser, né? Ou é a todos ou não é. E há uma ação vigorosa do espírito que modifica o ambiente. Na verdade, modifica a história da humanidade, né? Porque a gente raramente pensa ou se lembra de que em que outro lugar da história ficou registrado que tirar a vida de alguém era um crime. Antes disso, nesse sentido, eu me dar o direito de tirar a vida do outro. Dessa maneira reflexiva. Havia nos 10 mandamentos o comando, não matarás, mas como uma ordem. Mas o pensamento de que, olha, o mesmo direito à vida que eu tenho dentro do meu pensamento não reto, o outro também tem. Isso é uma mudança mesmo, né? Que se estruturou a partir dali, os espíritos que acolheram essa ideia e a vivenciaram, a conduziram adiante, e estamos aqui hoje. Então a gente é profundamente necessitado dessas verdades. Porque sem elas, qual é o padrão de referência que nós teremos para saber quando o nosso pensamento é reto ou não? Porque nós realizamos tarefas o tempo todo. E acredito que todos nós as realizamos com bastante empenho, bastante dedicação dos nossos recursos pessoais e também aproveitando-nos do que está ao nosso redor, porque nós viemos com essas possibilidades, são construções. Mas o que acontece com a gente quando, após um dia, uma hora, uma semana, um mês de trabalho expressivo em uma área, vem aquele pensamento que eu preciso descansar. Sabe, mas não é o descanso do refazimento das energias, mas eu me julgo merecedor daquele ócio, daquele tempo sem fazer nada. E essas ideias nos visitam e solicitam da gente isso. E
parece estar amplamente justificado. Olha, estou há tantas horas, atendi tantas pessoas, realizei tantos procedimentos, eu mereço um descanso. Eu preciso desse descanso. É um pensamento reto ou não? O que eu estou sentindo a partir disso é elevado ou não? Como é que eu sei? Muitas vezes a gente é levado, assessorado nesses instantes, quando a gente pensa que precisa de um descanso, e em seguida alguém solicita um tanto a mais da nossa cooperação. Aí que a gente realmente identifica, de acordo com a nossa interpretação daquela solicitação a mais, sabe, o extra, se o nosso pensamento foi reto ou não. Porque se eu me desequilibrar com o extra, é porque não foi. Que a vida solicitou de mim o quê? Um tanto a mais da minha cooperação na obra. Se eu me desarmonizo, é porque eu não estava, embora realizando muitas coisas, o começo, meio e fim não estava muito bem estruturado, estava adulterado. Frequentemente, como a Célia falou, se não todas as vezes, pelos interesses pessoais. Na verdade, o que me movia ainda é isso. Porque não é questão da gente vilanizar essas coisas em nós, porque fazem parte, né? Isso faz parte de uma etapa dos espíritos que não escolheram o caminho do bem desde o princípio. Necessariamente eles passam pela etapa em que os nossos interesses pessoais nos conduzem, mas há um momento que isso precisa mudar, para que deixe de ser adulterado. Essa questão da honestidade, como a Célia falou, é o sim, ou está comigo, ou está contra mim. Na mesma linha de pensamento, frequentemente nos visita a ideia de que, após um trabalho de bastante esforço, eu mereço algum reconhecimento. Se não for assim, não vale a pena continuar. Que as pessoas não sabem dar valor ao que eu faço. Acontece ou não acontece? E também é um pensamento adulterado. E quando visita essa ideia nossa intimidade, que está presente em nós, né? Ainda que auxiliado por outros, a gente precisa lembrar, né? Que a possibilidade de realização é uma dádiva da vida de Deus para cada um de nós. Que nós somos um colaborador da vinha. Então veja, é assim que vai a coisa oferecendo a nós o Evangelho vivido por Jesus, oferece esse contraste. Quantas vezes ele não foi procurado pelo extra, ou por muitos extras? Quantas vezes ele não se esforçou nos limites, sem reconhecimento nenhum? Pelo contrário, muitas vezes. Quantas vezes não foi solicitado a esquecer dele mesmo e ceder? Porque também muitas vezes a gente é visitado pela ideia de que não, esse é o meu limite, daqui isso eu não cedo mais. Então, é importante a gente começar a se aperceber disso
com profundidade em nós, né? Que esse adulterar de certos princípios, às vezes mora nesse detalhe, que não é um detalhe. Eu faço, mas me revolto, né? Me revolto por quê? Porque o senso de justiça em mim ainda é pessoal. Eu não entrego a justiça à justiça divina. Por isso me revolto. Se o pensamento estivesse alinhado com o senso real de justiça, não há motivo para a revolta, porque eu não sou vítima. Então é interessante a gente passando, né, pela nossa existência e nos observando e conhecendo, para poder alinhar mesmo e medir com muita segurança o quanto realmente o pensamento é honesto, é reto, o quanto o sentimento é elevado, o quanto a árvore está dando verdadeiramente bons frutos. Porque, como ele disse, a árvore má não dá bons frutos. E a árvore que é boa não dá maus frutos, né? Essa adulteração claramente conduz a maus frutos, que terão que ser reajustados aí nas nossas atividades. Que é importante, né, gente, que sem viver a verdade na nossa intimidade, é a velha história que a Célia gosta de comentar. A gente está convencido, mas não está convertido. É fácil a gente chegar aqui agora, né, falar para o outro. Mas fazer em nós é uma luta diferente, né? E essa construção solicita de nós tudo isso: esforço, perseverança, né? É o tal do cansaço, é o convite à perseverança, é o esforço adicional. Esse é o pensamento reto, não adulterado. Quando eu acho que aquilo é meu, o pensamento egoísta, né? Ou é pensar que tudo eu recebo, pouco de mim mesmo, de verdade, eu dou. E assim por diante. Orgulho pede para a gente não ceder, é só para a gente se esquecer de nós mesmos. Existem exacerbações. Então é um tema bastante denso mesmo e de profunda importância para a gente continuar por muito tempo ainda refletindo e nos observando, nos conhecendo. Porque está no cerne do ser espiritual conhecer-se, né? Porque senão eu não sei onde começa tudo, né? Eu sei o desfecho. Frequentemente a gente identifica a ação final. A obra não ficou boa, não estou me sentindo bem, mas por quê? Começou num pensamento fora da verdade. E já é tempo, nós já temos condições para mais do que isso. Era esse o nosso comentário. Senhor Jesus, divino amigo de nossas vidas, queremos mais uma vez, Senhor, agradecer a oportunidade de estarmos em Tua companhia, do Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, que esclarece e oferece aos nossos espíritos um caminho tão iluminado, reto, amplo para as nossas manifestações. E, Senhor, que essa alegria da Tua companhia possa ser sempre presente na nossa intimidade. Que nós possamos experimentar
as alegrias do reino ainda hoje, em nossos ambientes de atividade. Que essas atividades possam ser experiências vivas em nossos lares, em nosso trabalho, nos nossos momentos de recolhimento. Para que, Senhor, essa existência seja plena de experiências felizes para os nossos espíritos, em que nós estejamos realmente comprometidos em varrer da nossa intimidade todas essas ilusões, esses pensamentos fora daquilo que nosso Pai pede de nós. Que toda árvore que não foi por Ele plantada seja arrancada por nossa escolha e nossa intimidade. Pedimos, Senhor, por toda a humanidade que atravessa instantes tão especiais, convidados que estamos sendo para revermos nossas escolhas, a olharmos para o outro mais do que para nós. Um olhar cheio de compaixão, de indulgência, doçura, na pureza do coração que nos é possível, para que esse mundo de regeneração possa realmente se instalar nesse planeta, iniciando-se por cada um de nós. Sê conosco, Divino Amigo. Auxilia-nos no propósito de sermos servidores da causa de nosso Pai. Que assim seja.